Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos ficar de pé, fazer essa leitura, versículo 1 até o versículo de número 14. Eu leio os ímpares, versículos, os irmãos em conjunto lerão os pares. Capítulo 7, verso 1 a 14. Vamos lá, irmãos, rapidinho. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levante-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Amém. Vamos ler o último versículo, verso 14, vamos lá. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Amém. Que Deus se digna a nos abençoar com que lemos em sua palavra. Amém. Pode se assentar. Esta visão de Daniel, queridos, ela fala sobre os reinos, os grandes impérios que dominaram a humanidade, começando com os caldeus, os persas, os gregos e terminando com o romano. Logo a seguir, o livro nos apresenta este personagem que virá sobre as nuvens dos céus, que nós podemos fazer uma correlação lá com o Apocalipse, ou com os sermões escatológicos de Jesus, que é o próprio Jesus que virá e estabelecerá o seu reino, um reino eterno. Um reino eterno. Não esqueça essas palavras, como a Bíblia diz aqui. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Amém?
Nós estamos, irmãos, estudando aqui nas terças-feiras escatologia. E nós chegamos ao milênio, que nós já introduzimos na terça-feira passada. Então eu queria avançar um pouco mais, dar mais alguns esclarecimentos para a igreja sobre essa perspectiva que a Bíblia nos apresenta de um reino escatológico em que Jesus irá governar o universo, conforme está profetizado em Daniel, e também ele falou nos evangelhos, e Paulo falou, Pedro falou também, e também o livro de Apocalipse. Né? Aqui nesse quadro, nós estamos vendo aqui, primeiro, que a escatologia contempla 10 temas. O último tema a teologia sistemática contempla 10 temas. O último deles é a escatologia. Vimos que é a escatologia, vimos a sua divisão individual e geral, vimos os temas enfocados na escatologia individual, que é a morte e o estado intermediário. Nós vimos também o que é o estado intermediário, não é? As concepções, e depois nós chegamos na escatologia geral. A escatologia geral é o que estuda o futuro de todos os indivíduos, né? Que existem e existirão na face da terra, até a sua consumação. Vimos a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e o milênio, na terça passada, e vamos dar a sua continuidade. A gente deve entrar hoje, talvez, na ressurreição dos mortos, depois do julgamento final, o estado eterno, a gente termina, e se os irmãos quiserem, tem duas opções: ou estudamos toda a teologia sistemática, ou vamos estudar o livro de Apocalipse. Depois vocês decidem o que vocês querem que a gente faça. Tá certo, irmãos? Muito bem. Deixa eu dar uma avançadinha aqui, em relação ao milênio. Quem se interessar em receber esse estudo, converse com o nosso irmão Fabiano, dê o seu e-mail, o seu WhatsApp, sei lá o que for, que ele transfere para vocês sem nenhuma dificuldade. Está tudo no computador. Viu? Aliás, ele até fez algo melhor, que ele colocou os versículos, que apenas eu fiz aqui a parte da síntese, mas ele detalhou, né? É muita coisa, né, irmãos? Muito bem. Eu disse aos irmãos aqui na igreja de Tornaí-Piti que a Bíblia, ela profetiza um período em que Deus irá reinar plenamente, né? Plenamente. Eu estava hoje olhando numa concordância bíblica que eu instalei aqui no meu celular. A palavra, quando fala em reino, tem inúmeros versículos que tratam da questão. Todos nós sabemos que Deus, ele é o Rei eterno, ele governa o universo. Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, nada foge do controle absoluto de Deus. Nada acontece na face da terra se Deus não ordenar ou permitir. Tudo está sob o seu controle, o seu governo e o seu reino. É o que nós chamamos de reino de Deus, o reino dos céus. Esse controle absoluto que Deus tem sobre o universo e especialmente sobre a igreja, que é, digamos assim, o reino, a igreja, ela anuncia o reino, ela faz parte do reino, ela é parte integrante do reino de Deus, né? Só que a igreja, o enfoque é um reino espiritual específico, que depois a gente vai esclarecendo essa questão. Quando você olha para a história da Bíblia, a Bíblia fala de um reino de Israel, né? O reino de Israel. Esse reino começa com quem? Vamos lá, irmãos. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Começa com Saul. Só que Saul não era o rei teocrático. O rei que estava no coração de Deus era quem? Davi. Então Davi, ou melhor, Saul, foi uma exigência do povo. E Deus permitiu que ele fosse constituído rei sobre Israel.
Ele governa 40 anos, mas foge do propósito de Deus, e Deus retira Saul e coloca Davi. Interessante, quem era o filho de Saul que tinha todas as qualificações para ser rei de Israel? Jonatas, que era um servo de Deus, homem de bem. No entanto, Deus não tinha prometido o reino a tribo de Benjamim, e sim a tribo de Judá. É isso? Gênesis 49, 10. O reino, o cetro não se arredará, ou se apartará de Judá. Então havia uma profecia que o reino teocrático seria lá da tribo de Judá e mais na frente da família de Davi, né? Se você observar, o reino foi dividido na história de Israel, o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul ficou com a casa de Davi por causa da promessa de Deus. 2 tribos ficaram, Judá e Benjamim. As 10 restantes seguiram a Jeroboão, o reino do norte, que desapareceu da história, dominada pelos assírios em 722 a.C. Aí ficou o reino de Davi, da casa de Davi, conforme promessa divina. Só que os reis humanos da casa de Davi, eles se acabaram com o reinado de Zedequias. Zedequias foi o último rei da casa de Davi. Depois o povo foi levado para o cativeiro babilônico, e a dinastia de Davi como rei, como reinado, desapareceu da história. Só que lá na promessa que Deus fez a Davi, quando ele queria construir o santuário, e Deus não permitiu, disse que seria Salomão, Deus prometeu à sua casa um reino com dimensão eterna, e não temporal. Olhando, se você observar, quando o povo volta do cativeiro, não tem mais reinado em Israel, porque dominava os persas, depois vieram os gregos, os romanos destroem o templo e a cidade de Jerusalém no ano 70 da era cristã, e em 135 eles acabam de vez com o povo de Israel, inclusive mudando a capital de Israel, o nome de Jerusalém, para Hélia Capitolina. E a partir daí não se tem mais notícia na história em relação ao governo israelita. Em 1948, parece que em 5 de maio, se não me falha a memória, eu nasci no dia 2 do 10, né? Então, alguns meses antes do meu nascimento, o povo de Israel é constituído novamente uma nação. Só que lá em Israel não é um reinado, e sim uma república parlamentarista. Não existe rei, tem um presidente, mas se governa é o primeiro-ministro de Israel, que eu não sei nem quem é hoje lá, porque todo um pouquinho mais é um dos homens dali que está liderando Israel. Bom, tem uma promessa pendente sobre este reino, que seria restaurado, aí vem a questão do milênio, não é? A questão do milênio. Alguns irmãos, nossos amados estudiosos, dizem que este reino da casa de Davi será restaurado neste período após o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Aí esse reino vai ter a sua continuidade e vai ter um término, porque se é 1000 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 500 anos, 900 anos, 999 anos e 1000 anos. Então o reino milenar não é um reino eterno, é um reino temporal, que vai durar 1000 anos. Esta é a ideia que alguns têm. E eles dizem que, como Deus prometeu a Israel essa restauração, inclusive da casa real de Davi, eles entendem que isso acontecerá no milênio, porque até hoje não aconteceu, então seria uma bênção escatológica. Essa é a ideia do pré-milenismo, aquilo que eu falei aos irmãos, que eu vou colocar aí as concepções, lembrando sobre o milênio, né? Nós temos uma concepção chamada pré-milenismo, certo? A outra que fala no pós-milenismo e outra que fala no amilenismo.
Essa primeira tem uma bifurcação, tem o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional, que daqui a pouco eu explico aos irmãos. E isto é o que está na cabeça dos teólogos e nas igrejas protestantes espalhadas na face da terra, no cristianismo em geral. São essas três concepções acerca deste período que só se encontra no livro de Apocalipse, dizendo que é de 1000 anos. Há outras duas referências sobre 1000 anos na Bíblia, uma é no Salmo 90, que a gente leu aqui na terça-feira passada, e uma lá em 2 Pedro, mas ambas falam sobre a eternidade de Deus, e não sobre um reino, um possível reino escatológico, que vai durar 1000 anos. Jesus governando, a igreja como a sua assessora, como rei de Israel, Davi ressuscitará, será o primeiro-ministro de Israel, e por aí vai. Essa é a ideia básica do pré-milenismo, e também que a igreja conviverá com as pessoas, com os corpos naturais. Com os corpos naturais. Nós teríamos, nessa linha de pensamento do pré-milenismo, o quê? A igreja com corpo glorificado, convivendo com pessoas com corpos naturais. Eles iriam morrer e a gente continuaria vivendo. 1000 anos a igreja estaria viva, todo mundo do mesmo jeito que ressuscitou, e aquelas gerações iriam passando, morrendo, e outras nascendo, e assim por diante. Né? Essa é a ideia do milênio, nessa concepção chamada de pré-milenismo, tanto histórico como dispensacional. Né? A diferença, irmãos, é a seguinte. Cadê o negócio? Novamente eu esqueci o microfone auricular, mas Fabiano me deu, bota no carro que não esquece. Pô, vou fazer isso, jogar no carro lá, eu quero ver, esquecer. É. Depois de 25 pode acontecer isso, né, Samuel? Preste atenção, irmãos, olha. Como eu falei, essa questão desse reino de 1000 anos, isso divide os teólogos, os estudiosos da Bíblia. Uns acham que esse reino será realmente literal, começa aqui no ano 1 e termina aqui no ano 1000. 1000 anos, milênio. Aqui dentro, Jesus é o rei, Israel é a nação preponderante desta época, a igreja estará glorificada com Cristo e todo mundo aqui vivendo sob o reinado de Cristo. Período de paz, prosperidade, justiça. Haverá pecado? Sim. Haverá morte? Sim. Mas a longevidade aumentará substancialmente. Diz o texto lá de Isaías que o leão pastará com o cordeiro, quer dizer, Deus tirará a ferocidade dos animais e vai haver um céu na terra. Essa é a ideia básica desse reino de 1000 anos, né? A questão é o seguinte: quando se fala na histórico e dispensacional, é o seguinte, o histórico, ele diz o seguinte: a igreja vai passar pela grande tribulação, no final ela será arrebatada com a segunda vinda de Cristo e ambos vão entrar para gozar o milênio literal com Israel. Nesse período aqui tribulacional é que o mundo pega fogo com o anticristo, uma série de coisas, e as nações que ajudarem Israel neste período tribulacional terão o privilégio de entrar com Israel para gozar o reino milenar. São as nações ovelhas. As nações bodes, as que estarão contra Israel, serão fulminadas, serão destruídas aqui antes de estabelecer o milênio. Esta é a concepção chamada pré-milenista, tanto histórico como dispensacional. Só que o dispensacional tem um detalhe. Eles ensinam que a segunda vinda de Cristo será bifurcada. Terá duas fases. Uma fase secreta para levar a igreja. Esta fase secreta
seria uma vinda iminente que pode acontecer até agora. Não tem sinais aparentes para a segunda vinda de Cristo nesta ótica, nesta fase secreta. Depois de 7 anos, a igreja longe da terra, no céu com Jesus, ele voltará com a igreja para dar ocasião ao reino milenar, ao milênio, a esse reino que está previsto, segundo eles entendem, baseado nas profecias do Velho Testamento em relação à restauração de Israel e o texto do livro de Apocalipse. Tá certo? Isso aqui já foi explicado. Outros acham que a vinda de Cristo é aqui no meio. Isso aqui é o quê? Pré-tribulacionista, meso, né? E aqui é pós-tribulacionista, né? Então, todo pré-milenista dispensacional, ele é pré-tribulacionista. Todo pré-milenista histórico, ele é pós-tribulacionista. Certo? Perguntas? Dúvidas? Então, eu vou apagar isso aqui para voltar para outra coisa, só para esclarecer. Esta visão pré-milenista, ela interpreta os textos do Antigo Testamento que falam sobre o futuro de Israel, literalmente. Agora, outra coisa. A outra maneira de ver esse assunto é aquela que fala sobre um pós-milenismo, ou seja, Jesus não voltará a não ser quando o milênio estiver terminado. Pós, quer dizer depois. Pré é antes, não é isso? Pré admite um milenismo o quê? Literal, né? Pós, aí aqui complica. Aqui diz o seguinte, olha, realmente vai haver um período de paz e prosperidade no mundo nunca contemplado em sua história, mas este período é fruto do avanço do cristianismo e da igreja. A igreja irá crescer de uma maneira tão extraordinária, não é essa igreja daqui do Brasil, com essas loucuras aí, do bispo Macedo, do bispo, quem mais? O apóstolo Valdomiro, do tal, como é o nome do outro? Agenor Duque, mais outros tem por aí. Não. O evangelho genuíno vai sendo pregado e vai alcançando, transformando vidas, e nós vamos gozar o céu na terra. Vai acabar assassinato, vai diminuir, roubo, isso aí vai chegar quase zero. Por quê? Porque todas as instituições sociais do mundo inteiro serão mudadas, que os homens serão transformados, nós iremos gozar um céu na terra. Isso é chamado de pós-milenismo, quer dizer, um período indeterminado, quer dizer, não é mais de 1000 anos fisicamente, é um longo período em que o evangelho vai avançar de uma maneira espantosa e vai mudar as instituições sociais, as sociedades, os grupos, e nós teríamos aqui uma convivência maravilhosa aqui neste mundo. Essa é a ideia chamada de pós-milenista. E a vinda de Cristo, a segunda vinda, acontecerá após esse período de tempo indeterminado, chamado de milênio. Certo? Isso aqui foi muito enfocado no período em que a igreja experimentou um grande avivamento espiritual na Inglaterra e no Estado, na Europa, que era o mundo ocidental, né? Naquela época o Brasil já era descoberto, mas aqui só tinha catolicismo. Muito bem. Então, quando isso estava acontecendo, depois da Reforma Protestante, as coisas foram crescendo e foi aumentando o evangelho, foi transformando e as coisas foram acontecendo, né? Então havia uma euforia em relação a essa doutrina, né? Só que quando chega a Primeira Guerra Mundial, que devasta a Europa, essa doutrina arrefeceu. Para complicar mais ainda, quando chega a Segunda Guerra Mundial, que acaba quase tudo na Europa, aí é que acabou de vez a ideia que está hoje florescendo ainda, viu, irmão? Já voltou a respirar essa concepção milenar de que o reino de Cristo será através da pregação do Evangelho, que irá mudar as instituições sociais do mundo inteiro, né? Isso é chamado de pós-milenismo. A outra coisa a considerar, irmãos, é a questão do amilenismo.
Ora, já põe por terra a ideia do milênio, nessa concepção de um período de tempo, através da pregação do Evangelho, através de Israel, uma série de coisas, né? Uma série de coisas. O A é um prefixo grego negativo, então quer dizer, não existe milênio. Aí diz, olha, o milênio é símbolo, é simbólico e se refere à vida da igreja que ela tem em Cristo. Porque a Bíblia diz, na realidade, apesar de nós estarmos em carne e osso, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos uma vida abundante, nós gozamos de paz com Deus, somos reconciliados com Deus, nós somos cidadãos dos céus, nós já nascemos de novo, nós gozamos de uma vida espiritual que o homem natural não goza, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então nós gozamos um céu na terra. Isso o crente genuíno que anda na dependência do Espírito, isso é a verdade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa lógica de que esse milênio, esse período áureo na vida da pessoa é no reino espiritual. É no reino espiritual. E também é símbolo da vida que o crente, que entrou já na presença de Deus após a sua morte, está gozando lá no céu. É essa ideia do amilenismo. Não existe milênio literal, ele é simbólico, ele representa a igreja, né, genuína, que goza paz com Deus, perdão dos pecados, relacionamento, uma série de coisas que realmente, se a gente for pensar nisso direitinho, o crente que anda com Jesus, ele tem essa abundância de vida. Foi Jesus que disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente, não estamos assentados em lugares celestiais, como diz Paulo aos Efésios, então você estaria gozando do reino milenar, que vai ganhar a sua plenitude quando você for a presença de Deus através do seu falecimento, e vai melhorar mais ainda quando Jesus vier, você ressuscitar com o corpo glorificado, aí estará para sempre com o Senhor. Então essa é a ideia de milênio, na ótica do amilenismo, tá certo, irmãos? Agora vamos olhar esse detalhe. Olha, observe essa questão dessa expressão, né? Um reino eterno, né? Esse reino eterno, o que quer dizer essa palavra aqui? Que ele não terá fim. Se tivermos certo no milênio literal, então esse reino contempla o milênio e contempla também toda a eternidade. Concorda comigo? É eterno, não é momentâneo. Não tem período de tempo determinado. Se é eterno, ele começa e avança. Eu disse aos irmãos que o reino de Deus, ele sempre existiu, né? Porque o texto diz, quer ver, abra a Bíblia rapidinho aí, Salmo 103, verso 19. Você vai olhar que a Bíblia diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu governo, e o seu reino domina sobre tudo. Então tudo está sob o domínio do reino de Deus. Isso para nós, irmão, traz uma segurança, porque eu sou indestrutível, e você também. Você está sob o controle absoluto e a proteção de Deus. Nenhuma arma contra ti prosperará. Amém? Por quê? Porque nós estamos sob o controle de Deus, e ninguém consegue tirar desse Jesus das minhas mãos aquele que Deus deu, né? Então, essa questão. Só que a Bíblia diz também que o reino de Deus, ele irrompe na história através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Observe que o texto diz assim, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque está perto o reino de Deus ou dos céus, que são termos intercambiáveis. Está perto. Aí depois de Jesus disse, o reino de Deus já está dentro de vós, está no meio de vós.
E chegou, está dentro de vós. Então Jesus já foi definindo que este reino, o seu governo, está já em operação, em vigência, e nós somos governados por Cristo, como Rei, através da sua palavra e através do seu Espírito. É por isso que eu disse aqui, e até coloquei também, parece no Facebook, eu coloquei alguma coisa aí, que a pior desgraça na vida do indivíduo é ele não ter essa ação do Espírito na vida dele. Porque se você é crente, genuíno, irmãos, a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Você está na boa. Porque às vezes a gente fica apavorado, né, Léo? Aperta aqui, aperta lá, a gente fica angustiado, com medo. Irmãos, olha, essas palavras que Deus está mandando dizer para os irmãos nesta noite, através da sua palavra, são coisas sérias, verdadeiras. Você que realmente professa a fé, você está guardado. Jesus governa, ninguém toca, como o canto Ebenezer, ninguém mexe, porque você é uma propriedade exclusiva de Deus. Quando Pilatos chegou e disse, você é o rei dos judeus? Você está dizendo que eu sou. Aí lá você é rei, o meu reino não é deste mundo. E lá em Romanos diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que eu quero dizer aos irmãos, para a gente, não para a gente chegar a descartar essa possibilidade, porque seus irmãos, onde convite, tem muita gente estudiosa que apregou, ensina isso aí. Mas eu prefiro pensar, irmãos, nesse reino como um domínio de Deus no coração do cristão. É a coisa mais gloriosa que possa a gente imaginar, porque Jesus disse que entra nesse reino através do novo nascimento, não foi? Se você não nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos, você não pode ver o reino dos céus. Então, quando você nasce, você entra no reino dos céus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, nessa linha de pensamento, a gente já descarta um milênio literal. E descarta essa perspectiva também, porque a Bíblia diz, irmãos, o seguinte, que os últimos dias serão que tempos trabalhosos. Ninguém pense que a humanidade vai melhorar. E o Evangelho está sendo pregado nas rádios, na televisão, nos meios de comunicação de massa, na mídia, nas redes sociais e por aí vai. Está sendo pregado de uma maneira espantosa. E o mundo inteiro está vendo e ouvindo o Evangelho, a não ser algumas tribos, algumas coisas assim, que não tem esse recurso tecnológico. Mas está sendo pregado. E Jesus está governando o universo e governando a igreja através do seu Espírito, de sua palavra. Então, o reino de Deus está em evidência. E este reino, ele transcende aos reinos naturais. Aí você diz, mas pastor, e a promessa de Deus a Davi? A casa de Davi. Olha, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso... para mostrar aos irmãos que Deus não falhou a sua promessa a Davi. Deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aí, Samuel. Quanto? 32, deixa eu ver. Não. É o que diz assim, né? Que, falando sobre Jesus, dizendo que o seu reino será um reino eterno. Porque eu estava olhando aqui o 2. Jesus do céu. Está aqui. Capítulo 1, verso 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, quem é que dá sequência à casa de Davi ao longo da história? Está aqui. Está aqui, irmãos. Jesus. É o que o texto diz, né?
Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e do Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. A promessa foi dada a quem? Foi a casa real de Davi, Judá, Davi, aí Davi, Jesus, e aí o reino se prolonga por toda a eternidade. Então Deus está cumprindo e vai cumprir a sua palavra em Jesus. Jesus Cristo é rei. É por isso que lá o Apocalipse é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas, pastor, e a questão de Israel? Já que os profetas antigos, eles apresentaram uma informação de que Deus iria restaurar o reino de Israel. Só que não está dizendo. Os babilônios pegaram e levaram preso e morreu na Babilônia, em 1586 a.C. A partir dali acabou-se um rei em Israel. Quando você fala Herodes, rei de Israel, Herodes não era nem judeu. Herodes era Idumeu, da casa de Esaú, que era irmão de Jacó, que não tinha nada com a promessa de Deus. Então a promessa foi dada a quem? Foi a casa real de Davi, Judá, Davi, aí Davi, Jesus, e aí o reino se prolonga por toda a eternidade. Então Deus está cumprindo e vai cumprir a sua palavra em Jesus. Jesus Cristo é rei. É por isso que lá o Apocalipse é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas pastor, e a questão de Israel? Já que os profetas antigos, eles apresentaram uma informação de que Deus iria restaurar o reino de Israel. Só que não está dizendo que era o reino político. Mas eles entendem que sim. Olha o que vai acontecer, irmãos. Será que Deus vai cumprir a sua palavra em relação a Israel? Aí tem que olhar Romanos 9, 10 e 11. Lá em Romanos 11 é dito que Deus não desprezou a Israel e está falando sobre os remanescentes serão salvos. Que remanescentes são esses, irmão? Olha, preste atenção no que eu vou dizer aos irmãos. Hoje a igreja, aliás, não é hoje não, há bastante tempo que muitas igrejas querem resgatar o judaísmo dentro da igreja. Observe, tem igreja que tem um candelabro, né, de ouro, tem o estilo de Davi, pois não cumpri isso quando eu toco para tentar pegar para minha casa, tem lá a igreja batista que tem uma estrela de Davi, que é o símbolo de Israel. Aliás, o símbolo de Israel é o candelabro. Eu estive lá no Knesset, lá em Jerusalém, e na porta do parlamento, parlamento, né, tem aquele candelabro, né, 7 mastros, né, candelabro de ouro, é o símbolo da nação de Israel. Só que na bandeira está a estrela de Davi, né? Então muita gente quer resgatar a Israel para dentro da igreja, mas só, irmãos, que no plano divino, disse Paulo, o que estava oculto para os profetas, o que era? Que Deus faria fazer de dois povos, judeu e gentil, um povo só. Que povo é esse? A igreja. Esse era o mistério que estava encoberto para Israel, que Israel não entendeu. Deus cegou os olhos de Israel, endureceu a Israel e abriu a porta para os gentios. Eles se converteram e agora fica a igreja constituída de judeus e gentios. É por isso que Paulo diz, Deus não desprezou Israel, porque eu sou judeu. Eu sou judeu, mas sou crente. Eu quero dizer um negócio aos irmãos aqui. Segundo Paulo, sabe quem são os verdadeiros israelitas? A igreja. Sabia? Quando Deus promete a Abraão uma descendência espiritual, se cumpre naqueles que têm a fé que Abraão exerceu na promessa que foi feita. Em ti serão, ou melhor, no teu descendente será abençoada todas as famílias da terra. Quem tem a fé em Cristo, como teve Abraão no Cristo que haveria de vir, é judeu, não de carne e osso, mas espiritual, é o Israel de Deus, Israel espiritual, que a Bíblia fala em Gálatas capítulo, o final do livro lá, o Israel de Deus, as 12 tribos de Israel, que está usando um termo simbólico lá em Judas, se não me falha a memória, ou Pedro, a segunda carta, falando na dispersão, aqui ele está falando dos crentes em Cristo, porque agora
Segundo Efésios, capítulo 2 e o capítulo 4, fala que Deus uniu ambos, judeu e gentil, através da cruz de Cristo, num povo só, que é o povo de Deus, a igreja, que foi projetada na eternidade e vai ser consumada quando a segunda vinda de Cristo. Então, judeu, disse Paulo, a circuncisão, disse Paulo, não é aquela que é feita no macho israelita, quando ele completa 8 dias de vida. O árabe circuncida com 12 anos, não me fala, por causa de Ismael. Mas o judeu, 8 dias de vida, ele é circuncidado, o macho. É o sinal que Deus tinha com o povo de Israel. Só que a circuncisão, disse Paulo foi o maior apóstata do judaísmo, na ótica dele. Sabe por quê? Paulo diz, a circuncisão é nada. Já pensou dizer isso do símbolo sagrado do judaísmo? Não é nada. A circuncisão que é os olhos de Deus é a do coração, e não da carne, e sim do Espírito. Quer dizer, esta bênção Deus deu à igreja. Mas quando Paulo trata da questão judaica, que você pode ler em casa, não aqui, que não vai dar tempo, né, que é muita coisa, são 3 capítulos longos, né? Ele fala sobre esse remanescente que será salvo, né? Então, todo Israel será salvo, né? Quando da segunda vinda de Cristo. Aqui no capítulo 11, fala sobre o futuro de Israel. Só que ele diz aqui, irmãos, que é segundo a eleição da graça. O pastor Catão, numa de suas pregações, ele dizia assim, como eu gostaria que nas minhas veias tivesse o sangue judeu. É porque ele entendia que Deus tinha um programa especial para Israel, e o israelita, aos olhos de Deus, era muito mais valioso do que nós brasileiros, nós paraibanos daqui. Enganou-se, meu querido pastor, porque eu tenho um respeito muito grande. Porque Paulo detona os judeus, e Jesus diz, vós tendes poupar o diabo. Quem disse isso? Fui eu? Foi Jesus, chamou tudo filho do diabo. Quer dizer, quem não cresce nele seria filho do diabo, e na realidade é. E disse a nação de Israel, aquele povo que era o povo da promessa. Quer dizer, o texto começa a mostrar outra realidade. Se você olhar, estudar o Novo Testamento, você não vai encontrar em nenhum momento dizendo que Deus vai restaurar Israel como nação. Eu desafio aqui qualquer um que me mostre um texto. Só existe uma palavra lá enigmática que eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo reina Israel? Jesus não disse nem sim, nem não, não foi? Ele disse, não vos compete saber as épocas, as estações que o Pai reservou para o seu próprio domínio. Em nenhum momento nos fala da restauração de Israel como nação, mas fala da restauração espiritual dos judeus. Então, o que é que os teólogos entendem? Eles entendem que quando se aproximar da vinda de Cristo, vai haver um avivamento espiritual no meio do povo de Israel, e o remanescente, quer dizer, quem estiver vivo como judeu, vai se converter em massa ao Evangelho, mas é de acordo com o programa da graça, com a igreja. Porque lá no céu, irmãos, não vai ter distinção nenhuma. Não vai ter. Ninguém pensa que lá no céu vai ter, olha, isso aqui é judeu. Esses aqui, judeu. Isso aqui é gentil. Isso aqui é os santos do Velho Testamento. Onde é que está isso escrito? Se você consultar um teólogo pré-milenista, ele vai dizer, olhe, nesse milênio, no céu nós teremos assim, judeu, separado, igreja, e os crentes, Davi, Ezequias, os profetas, retroceder Enoque, Enos, Adão, e por aí vai. Eles serão um grupo separado, chamado amigos do noivo. Olha que coisa, não existe isso, irmão. No céu existe a igreja e o cordeiro, esposo da igreja. Para onde o cordeiro vai, a igreja vai com ele. E a igreja é composta de judeus e gentios. Quer dizer, a palavra de Deus se cumpre na vida da igreja
contemplando os judeus, que Deus não vai se esquecer dele, eles estão endurecidos agora. A igreja lá em Israel é... Vocês sabiam que é proibido pregar Jesus lá em Israel? É. A igreja lá, olha, é pequenininha, pichoxinha, como diz no interior. Eu tive lá 5, 6 pessoas. Mas, segundo a Bíblia, em Romanos, há uma previsão de que todo remanescente será salvo. Quer dizer, quem tiver do judeu naquela época de Jesus voltar, será convertido, mas fará parte do programa da igreja e não um povo separado. Então, não dá para pensar no milênio literal. Não dá. Mas, como existe essa ideia, o que eu estou dizendo para muita heresia, viu? Só que o desafio é mostrar o contrário. Eu sei que, ao estudar aquelas 3 linhas, tem pontos prós e contras, mas na minha avaliação, porque, irmãos, é questão de hermenêutica. Nenhuma doutrina do Velho Testamento é para a igreja se não tiver consolidado no Novo Testamento. Você fez teologia, o senhor também fez, o senhor está fazendo, o senhor fez, e outros aqui talvez fizeram também. Nenhuma. Eu não posso pegar um texto do Velho Testamento que explora um assunto e seja para a igreja. Vou tentar comentando de animais, não foi, Mirella? Né? Por exemplo, nós tínhamos uma prescrição no livro de Levítico falando de animais impuros e puros, que na época os judeus eram proibidos de comer. Né? Que hoje nós comemos carne de porco, jacaré, baleia, por aí vai. O judeu é proibido. Nem pensar. Quando Pedro teve aquela visão, está lembrado? Daquele lençol, né? Aí ele viu animais, répteis, toda a espécie, aí Pedro levanta, mata e come. Foi o que ele disse? De modo nenhum, Senhor, nunca na minha boca entrou na água impuro. Aí Deus disse, olha, não diga que é impuro aquilo que ele purificou. Quer dizer, Deus mostrou que para ele não haveria acepção de pessoas. Não havia distinção entre os judeus e os gentios, porque agora chegara a vez dos dois se unirem num povo só, que é a igreja, que é composta de judeus e gentios, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quer dizer, aí eu disse, aí foi Mirella, né? Aí hoje, o que é que a gente vai comer? Tudo. O cuidado que tem, foi o que Paulo disse, melhor, que a igreja de Jerusalém disse no capítulo 15 de Atos, o que é? Carne de animal sufocado, o sangue, aí não se envolve com a prostituição, nem com a idolatria. O restante, a critério de cada um. De cada um. Né? De cada um. Então, o que é que o cristão não pode fazer? O gentio. Se eles guardam lá, aí é problema deles. Agora, só não venham dizer que a gente que come carne de porco é imundo, porque eles tinham uma prescrição antiga que já caducou, que não é mais para a igreja, que já cumpriu o seu propósito, dizer que isso aí a gente tem que ser obrigado a viver como judeu para ir para o céu, como eles queriam antes. Que uma luta da igreja foi essa, olha, se vocês não se circuncidarem, se vocês não se guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo disse, não, senhor. Aí o pau quebrou na igreja. Fizeram um concílio, eles definiram que não tem nada disso. Salvação pela graça, judeu e gentil, é um povo só, o novo Israel, o Israel de Deus, que vai gozar para sempre da presença de Deus quando Jesus vier. Mas existe essas discussões teológicas no meio da igreja, e grande, viu? Acirrada. Não é isso, pastor? E tem livro que tem as 4 linhas, as 4 que eu falei, que inclui bifurcando a primeira, em dispensacional histórico, ele é dessa grossura as discussões, cada um batendo na área, que tem que mostrar por A mais B, mas se a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, e o Novo Testamento é o final da revelação divina, porque a revelação ela foi dada de forma progressiva. Os irmãos que estudaram isso sabem disso. Ela começa no Antigo Testamento e termina no Novo Testamento. Qualquer coisa do Velho Testamento, para a igreja, tem que ser homologada, ratificada, chancelada pelo Novo Testamento.
Amém? Que é a revelação, o final da revelação divina. Quando João escreve a última palavra do Apocalipse, bota o ponto final, cessou a inspiração, e ninguém pode dizer que está falando inspirado por Deus. Pode cuspir fogo, pode pegar fogo para a reunião, pode ver anjo subindo e descendo, mas não é inspirado por Deus. Porque senão a gente teria que escrever outra Bíblia, né? Como os mormons escreveram, como o testemunho de Jeová escreveram, para justificar os erros doutrinários que eles caíram. Então é bom que a igreja saiba disso. Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Os judeus são abençoados por Deus no programa geral da igreja, e o único povo que transcende a história é a igreja. Porque o texto diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, este povo, a igreja, que no Velho Testamento está de forma embrionária, ela mostra a sua cara no dia de Pentecostes. E vai continuar até a segunda vinda de Cristo. Quando isso ocorrer, o corpo estará completo, sem faltar uma unha, nós iremos nos encontrar com Jesus para viver para sempre com Ele, bendito seja o nome do Senhor. É o que a palavra de Deus nos revela. A esperança da igreja, a segunda vinda do Senhor, que nós já falamos, e que será pessoal, visível, física, visível e gloriosa. Né, Léo? Quando isso acontecer, a gente vai embora deste mundo e aqui vai preparar-se para o juízo final, que eu vou falar nas aulas seguintes. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estão cansados? Também não trouxe o microfone, não foi para passar para vocês. Não foi de propósito não, irmão, porque novamente eu esqueci, mas Fabiano deu ideia, vou tratar no carro, quero ver esquecer, porque lá tem ali no carro, tem microfone, quer dizer, aquele, né, está ali, reserva, tem cabo, tem um bocado de coisa, carga de ferramenta, mas faltou o auricular. Então, irmãos, dessas 3 linhas, qual, na sua opinião, pastor, seria mais coerente? Eu acho que é esta última aí. Que o nosso milênio é um milênio espiritual, nós estamos gozando destas bênçãos, viremos gozar mais ainda. E quem já partiu para Cristo está num lugar muito melhor. Paulo não disse isso? Né? Prefiro partir e estar com Cristo, que lá incomparavelmente melhor, gozando, descansando, aguardando o grande dia da ressurreição para receber o corpo glorificado, para agora gozar plenamente a plenitude da bênção do Evangelho que Jesus nos deu, quando nós acreditamos nele, na sua morte e ressurreição. Amém?